iremos falar sobre a ressurreição, que está registrado também no livro de João, Evangelho de João, né? No capítulo 11, versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Aleluia. Disse ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Amém? Poder assentar, irmãos. Esta mulher tinha dois irmãos, o Lázaro e Maria. E justamente o seu irmão tinha falecido. E ela mandou avisar a Jesus que o seu irmão, aquele também que Jesus amava, porque Jesus amava muito essa família. Eram três irmãos que viviam muito unidos uns com os outros. Eles tinham a mesma fé, trabalhavam juntos. Eles, em suas vidas, creram em Jesus e eram seguidores de Jesus. E de tempo em tempo, Jesus estava com eles. Mas, nesse momento aqui, foi um momento de tristeza, porque as duas irmãs amavam muito o seu irmão. E justamente o homem da casa, porque não há registro que havia pai e mãe, era só eles. Mas eles eram de uma certa idade, não é? Então, Jesus, ele se demorou de propósito para que o irmão de Marta e Maria viesse a falecer e que ele viesse fazer uma obra, porque quando ele foi avisado, o Lázaro ainda estava vivo, estava doente. Mas passou mais uns dias, completando-se 4 dias, Jesus voltou e Lázaro já tinha falecido e já estava então lá dentro de um túmulo. Segundo a palavra de Deus, nós sabemos que as coisas acontecem dentro de um tempo determinado pelo Senhor. E Deus estava no controle disso. O Senhor Deus já tinha dado certamente orientações e mandamentos ao seu Filho, a Jesus. Porque ele mesmo disse que o que o Pai lhe ensinava era o que ele falava e ensinava para o povo. Mas Marta falou com Jesus esta palavra quando Jesus chegou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E ele disse: o teu irmão há de ressuscitar. Mas ela sabia de um texto que tem no Velho Testamento. Os judeus acreditam na ressurreição, alguns judeus, né? Ela disse: eu sei que meu irmão há de ressuscitar no último dia. Vamos ver esse texto? Eu vou marcar aqui para não me perder, né? Não desmarque aí não. Vamos lá para o livro de Daniel no Velho Testamento, no último capítulo de Daniel. Daniel capítulo 12, versículo 2, que diz... Isso é no Velho Testamento. Quando Jesus veio, não é? Ele veio muito depois de Daniel. Isso aqui foi muito antes de Jesus. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Aqui está um registro que não tem jeito quem parte desta vida sem consertar com Jesus. Morreu, como diz lá no livro de Hebreus. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso, da morte, o juízo. Então aqui no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, está registrado que pessoas vão ressuscitar para alegria e gozo eterno com Deus. Outros vão ressuscitar, Deus vai trazer a vida para serem julgados, mas para desprezo eterno. Desprezo eterno. Olha aqui, ó. Vou ler
devagar para vocês ouvirem. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. É essa ressurreição que Marta estava falando. Eu sei que meu irmão há de ressuscitar no último dia. Uns para a vida eterna, eu vou falar sobre isso já já. E outros para vergonha e desprezo eterno. Essa vergonha e desprezo eterno é no inferno, aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Mas por que essas pessoas serão ressuscitadas? Porque elas vão comparecer diante de um tribunal. Todos os antepassados de vocês, parentes, amigos que já faleceram, mas não se converteram, infelizmente não terão a salvação. Por isso que é de grande esse valor e é de grande responsabilidade nós avisar as pessoas, gente, antes de você falecer, você precisa crer em Jesus. É Ele que vai te ressuscitar para a vida eterna. Ele disse, eu sou a ressurreição. Ele disse aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Aqui está uma promessa antes da vinda de Jesus. É isso, irmãos. Todo mundo vai morrer um dia aqui. Isso aqui acaba. Eu sempre falo sobre isso. Eu falo aqui em qualquer lugar. Eu estou sempre falando, trazendo a lembrança das pessoas que a vida é como uma sombra que vai declinando até chegar à noite, vai indo embora. A vida é como uma flor. Ela brota, aquela coisa bonita, abre aquela flor tão linda, cheirosa. Passam uns dias, ela vai se queimando e fica bem torradinha e acabou aquela beleza. A vida é assim. Mas a promessa é para aqueles que creem em Jesus. Jesus, ele é a ressurreição. Ele demonstrou para Marta e para as pessoas daquela época o que ele era e é a ressurreição. A ressurreição para a vida eterna. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Essa vida é essa aqui, a vida eterna, prometida. Ela foi prometida pelos nossos antepassados há milhares de anos. Só que tem gente que não lê a Bíblia e não sabe. E tem outros que não explicam perfeitamente, não são bons, não alertam o povo para explicar as Escrituras. Tem pessoas que duram muito sobre a terra, chegam aos 90, 100, cento e poucos anos. Outros morrem mais cedo. Todos passam por esse transe, essa vida que nasce, trabalha, né, vai aprendendo por onde mora o seu dia a dia, os seus costumes, mas acha que é coisa de pessoa velha, ou que isso aqui não tem importância, ler as Escrituras e ser um cristão. Ser um cristão é seguir a Jesus. Seguir a Jesus é ter a garantia da vida eterna. Só Ele, só Jesus, só Ele pode dar a vida eterna. Porque Ele é que vai ressuscitar os seus filhos para o dia da bênção, da glória de Deus. Então, os que vão ser ressuscitados para vergonha e desprezo eterno são aqueles que estão registrados lá no livro do Apocalipse. Vocês já conhecem. Livro do Apocalipse, capítulo 20. O dia do juízo. O dia do juízo de Deus. Não é? Vai ser chamado, lá vai abrir o livro. Dona Josefa, aproxima-se. Aí, quando for aproximando, vai ser julgado pelas coisas que estão escritas. Se no final da vida, a Dona Josefa andou corretamente, creu em Jesus, pediu perdão dos pecados, perdoou os seus inimigos e amigos, porque às vezes a gente fica sem perdoar os amigos e inimigos, né? Às vezes dentro de casa, os amigos, os irmãos, os parentes, estão em diferença um com o outro, então tem que haver perdão. Quem não libera o perdão, também não será perdoado. Jesus disse isso. Se do coração não perdoares os homens as suas ofensas, o vosso Pai que está no céu também não vai perdoar vocês. Aí fica feio, né? Eu vou ser ressuscitado naquele dia, num corpo perfeito, e quando for chamado, aí eu vou tremendo, porque se eu sair daquele lugar ruim, já sabe, né? Eu vou ler só um pedacinho para vocês. Apocalipse 20. Eu acredito que é segurança para vocês.
Apocalipse é o último livro da Bíblia. Versículo 12. O título é O Juízo Final, o dia do julgamento, o dia em que ninguém vai poder escapar, ninguém poderá esconder-se, ninguém poderá se disfarçar ou mentir, porque estará registrado a vida de cada pessoa. Está escrito assim: e viu os mortos. Olha só, João teve uma visão, ele viu isso. Deus mostrou o que acontecerá no dia do juízo. Então ele olhou e viu os mortos, pessoas sendo ressuscitadas para ser julgadas. E viu os mortos, grandes e pequenos. O que ele quis dizer? Ele quis dizer que ele viu gente famosas, gente muito ricas, que foram ricas na terra, e viu gente pobre, simples, humilde, todo tipo de gente, de todas as nações. E viu os mortos grandes e pequenos, que estavam diante do trono, todo mundo em pé diante do trono, bilhões, bilhões e bilhões. Não vai ser aqui na terra, vai ser num lugar nos céus, eu não sei aonde. E abriram-se os livros, muitos livros vão ser abertos. Esses livros são os registros. As crianças têm, vocês têm, os de mais idade, eu tenho, todos nós temos esse livro. Querendo ou não, seu registro está nos céus, para o dia do julgamento. Então você vê como é que você vive e como você está. Se alguém ainda não pediu perdão, o Senhor pode pedir que vai ser apagado todos os pecados para não ser condenado naquele dia. E viu os livros, e abriu-se também outro livro, que é o da vida. Ele viu vários livros, depois viu um outro livro. Quer dizer, ele vê livros, no plural são muitos, né? Livros. Depois ele vê um outro livro, é um livro só. Esse outro livro é o livro da vida. É onde está escrito o nome de todos aqueles que vai herdar o reino dos céus, que vão ressuscitar, como está lá no livro, né, de Daniel, né? Diz aqui, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna. Então está escrito, né? E abriu-se outro livro que é o da vida. Olha, escutem, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Não tem como escapar. É segundo a obra, não é segundo a fé não, irmão. Você pode ter a fé que for, mas se a tua obra for negativa, não perdoa, não compartilha, não está junto, não se une, não louva a Deus, não vai aos cultos, não busca, deixa o cansaço para o culto, não descansa para vir para o culto, tudo é notado, tudo é observado, tudo. Por isso que eu sempre falo para os irmãos lá no Rio, olha, eu, no seu dia que eu fiquei em casa por causa de qualquer coisa, sempre no culto, sempre no dia do Senhor, na hora do culto, eu sempre lá, porque está escrito no meu livro, meu servo Edivaldo sempre foi fiel ali, tal. Isso está escrito. Os pecados dele já foram apagados porque ele já se arrependeu, já pediu perdão. E isso é maravilhoso. Obras. Então, você não será julgado pela sua fé. Não será pela sua fé. Será pelas suas obras, suas atitudes. Pode ler em todas as Bíblias, seja qual for, está escrito a mesma coisa. Os livros serão abertos e cada um será julgado pelas coisas que estão nos livros segundo as suas obras. Agora veja bem a ressurreição. E deu o mar os mortos que nele havia. É as pessoas que foram mortas dentro do mar sendo ressuscitadas. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Olha aí. Tem gente que pensa que fazendo rezas e orações vai tirar o ente querido que está lá no inferno. Não tira, não. Só no dia do juízo é que a pessoa vai sair para ser julgada. Ela está lá, ninguém, nem dinheiro, nem nada tira ninguém de lá. Não tem reza, não tem oração. A Bíblia ensina que Jesus veio para morrer para nós vivos. Aceitou a Cristo, morreu, você vai para um lugar de felicidade aguardando o dia do juízo. Ouviu a palavra de Jesus, mas você não se converteu, infelizmente vai para aquele lugar. Abre os seus olhos, já os demônios levando para aquele lugar. Quando Jesus disse para Marta, eu sou a ressurreição e a vida, ele estava dando aquela informação para Marta, que o poder de ressuscitar estava com ele. O poder de ressuscitar, e nós seguimos a ele.
Não tem apóstolos, profetas, não tem nenhum dos santos servos do Senhor do passado que tem ou que teve a autoridade de ressuscitar e manter uma pessoa viva eternamente. Ninguém. Deus usou os discípulos para ressuscitar algumas pessoas temporariamente, como a Dórcas, não é? Como lá no passado, não é? O profeta Elias, o profeta Eliseu. Mas as pessoas que foram ressuscitadas naquelas épocas, elas voltaram, né, a morrer e pronto. Agora, Jesus morreu, 3 dias ficou ali, morreu na sexta, ficou o sábado inteiro, e no domingo, bem cedo pela manhã, 3 dias, ele ressuscitou. Porque a morte não pôde segurar Jesus. Por isso ele tem o poder de ressuscitar. E qual é a novidade? A novidade é que nós vamos ter a vida eterna. Jesus vai nos ressuscitar, nós vamos voltar à vida. Mas não a vida com morte, é uma vida eterna. Por que eterna? A palavra eterna, eterna, é uma coisa linda. Não tem fim. Eterno, nunca mais vamos morrer, nunca mais vamos perecer, nunca mais vamos ter essa vida triste aqui de luta, de calor, de frio, de insetos picando a gente, de pessoas que não gostam uns dos outros. Nós não vamos ter essa diferença mais. Por isso, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Quem crê em mim, ele diz, quem crê em mim, quem acredita em mim, que me segue, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive, disse ele, essa palavra é interessante, e aquele que vive, disse ele, nunca morrerá. Então ele perguntou para Marta, crês tu isso? Creio, Senhor. Agora vamos falar dessa palavra, nunca morrerá. Mas vem cá, mas nós não vamos morrer? Bom, alguns servos já não morreram? Não, Jesus não estava falando dessa morte física. Ele estava falando da morte eterna. Porque no dia do juízo, eu não li tudo, né? Lá no Apocalipse. Mas depois que as pessoas foram julgadas e condenadas pelas suas obras, serão lançadas no lago que arde com fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Eu vou até ler porque a passagem ela combina, ela tem uma conferência uma com a outra, né? Bom, eu estou no Apocalipse 20, versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, viu? Esta é a segunda morte. É dessa morte aqui que nós não vamos mais, porque aquele que crê em Jesus, ainda que esteja vivo aqui, nunca morrerá. Quer dizer, nós não vamos morrer, nós não vamos para esse lugar. 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Não tem jeito não, isso aqui é real. Isso não foi escrito agora não, isso tem muitos milhares de anos, irmãos. Lá no Velho Testamento já falava. E Jesus foi o que mais falou sobre o inferno, na verdade foi ele. O aviso é dele. Mas as Escrituras, desde os antigos antepassados, vêm nos avisando para nós escaparmos. Vocês sabem que para escapar de uma doença, vocês fazem o quê? Se alimentam bem, tomam alguns medicamentos e até também algumas vitaminas. Então vocês escapam de ficar doente. Eu escapei da gripe. Na quinta-feira comecei a me sentir mal. Quando foi na sexta, comecei a me sentir mais mal. E comecei a orar ao Senhor. Senhor, eu não quero ficar gripado. Passei esse tempo todo lá no Rio, Senhor. 6 meses eu não fiquei gripado. Por que eu vou ficar agora escorrendo o nariz? Senhor, tem misericórdia. Estou tomando os medicamentos. Mas, Senhor, me ajuda, por favor. Então, escapei. Estou bem, graças a Deus. Comecei a sentir dores aqui. E clamei ao Senhor. E mais uma vez, meus queridos irmãos, Deus atendeu a minha oração. Eu não uso a minha saúde para as coisas carnais. Eu uso a minha saúde para a glória do Senhor. Então eu escapei. Agora também nós estamos batalhando para escapar de quê? Da morte eterna. Como escapar? Vamos tomar os medicamentos. Os medicamentos estão aqui. E vamos pedir ao Senhor para nos ajudar a acertar os nossos passos, para nós caminharmos
de forma que venhamos agradar ao Senhor. Às vezes tem pessoas que escolhem uma igreja para se dar bem, para achar que está bem diante de Deus, mas foge das Escrituras. Nós temos que, na verdade, ler a palavra para viver uma vida agradável a Deus, mas com conhecimento. Eu sempre digo que igreja nenhuma, pastor nenhum, padre nenhum salva o ser humano. Quem salva é Jesus. E Jesus salva nos ensinando a praticar as coisas corretas segundo a sua palavra. Esse tempo eu falei para o irmão, se você não gosta de congregar, mas você crê em Jesus, você está errado. Você já está em transgressão, a sua obra não é perfeita. Porque a Escritura diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Se eu não amar as pessoas, as crianças, se eu não amar estar junto, como eu estarei junto lá nos céus, com milhões de anjos, arcanjos, querubins e milhões de irmãos? Então eu tenho que amar isso aqui, eu tenho que amar os cultos, eu tenho que desejar estar no culto, louvando a Deus, cantando hino para Deus, prestando atenção na palavra e agradecendo a Deus por todas as coisas. Aí sim as minhas obras começam a se endireitar, a ser agradável ao Senhor. Existem obras que não são agradáveis ao Senhor. São as obras que as pessoas escolhem para fazer do seu jeito. Tem muita gente que quer servir a Deus do seu jeito. Sabe? Olha, eu na minha caminhada, muitas coisas eu não quis fazer para Deus. E outras eu quis fazer. As que eu queria fazer, Deus reprovou e foi tirando do meu coração. Uma delas é ser cantor, viajar para o mundo todo. Eu já estava sendo convidado para isso. E sair, porque já fui muito convidado para ir para lugares distantes, como para os Estados Unidos e outros países, outros lugares assim. Mas o Senhor revelou e falou comigo duramente que não tinha me chamado para aquilo. Então essa obra seria minha, se eu desse o passo para fazer. E eu seria punido pelo Senhor, de uma forma ou de outra. Mas obras que o Senhor mandou fazer, eu não queria ser pastor. Hoje um monte de gente sonha ser pastor. Tem gente que sonha ser pastor, mas pastor igual a mim é uma coisa. Eu sempre falei lá na igreja, ó irmão, aqui vocês não são pastores, vocês são dirigentes de culto, dando oportunidade, dirigindo o culto. É uma coisa, dirigente. Pastor é outra completamente diferente. Leia a Bíblia e você vai encontrar os requisitos para um pastor. E eu não queria, porque eu não queria nunca ser responsável de nada. Eu queria só ajudar. Eu gostava muito de ajudar. Mas, até no quartel, me colocavam responsável por muitas coisas. Isso foi crescendo dentro de mim. Sempre fui responsável, sempre me colocavam na frente de obra, na frente de situações para eu liderar, porque era algo de Deus, não era algo meu, porque eu não queria. Prova é que, se os irmãos quiserem, pode comunicar com os irmãos lá do Rio, que os irmãos foram me buscar na minha casa, acho que umas 3 vezes ou 4 vezes. Que eu deixei eles e falei assim, ó, irmãos, vocês buscam alguém, uma igreja, outro lugar. Irmãos, eu vou ver o que Deus vai fazer na minha vida. Mas o plano de Deus era eu ficar lá. Então passei por um processo até eu aceitar. Outra coisa também que era plano de Deus e eu não queria deixar de trabalhar para atender os irmãos, porque depois que eu deixei de trabalhar, muitos irmãos foram resgatados, fui nos lares, fiz as visitas, e hoje tem irmãos lá que já estão mais de 15 anos lá congregando conosco, devido a esse trabalho. Pois eu e a irmã Lua, minha esposa, antes da irmã Isabel, minha filha, nascer, nós tínhamos o nosso trabalho no centro do Rio, nós ganhávamos muito bem. Nós tínhamos 5 funcionários, que cada um ganhava 4 ganhavam 1 salário mínimo e uma moça que era cozinheira ganhava 2 salários mínimos. Veja como o dinheiro era salário mínimo em cima ali da lei direitinho. Ainda tinha o nosso. Então era um trabalho que rendia muito dinheiro. E nós queríamos continuar trabalhando. Eu queria continuar trabalhando. O meu interesse era trabalhar e ajudar na obra financeiramente, porque sempre gostei de ajudar. Mas Deus não quis, até que Deus usou uma pessoa profeticamente
eu estava agoniado, eu estava angustiado, porque eu queria trabalhar, eu queria nós montar novamente um negócio para nós. E não era plano de Deus. Foi difícil, muito difícil. Cheguei a trabalhar fazendo obras de marcenaria, fiz também obra de construção, rebocando, colocando cerâmica, fazendo parte hidráulica, parte elétrica, telhado, colonial, essas coisas. Fiz armários embutidos, fiz um bocado de coisa no período em que nós ficamos sem a nossa cantina no centro do Rio. Até que o Senhor Deus foi tirando do meu coração, eu não queria de jeito nenhum. Naquela época, vocês lembram aqueles telefones, né, que tinha em casa, aqueles telefones grandes, né? Não tinha celular. Os irmãos queriam que eu tivesse telefone. Então, os irmãos mesmo colocaram o telefone, começaram a pagar, porque eles queriam que eu ficasse orientando eles pelo telefone. Eu orientei muitos irmãos e irmãs. Tudo foi plano de Deus, até que apareceu os celulares. Que aqueles telefones agora, ninguém quase tem em casa, aquele telefone convencional, né? Então, irmãos, Deus foi fazendo coisa que eu não queria. E hoje eu não tenho meu coração na vaidade de ser um pastor. Faço porque eu sei que estou agradando o Senhor. Então é minha obra. Eu estou fazendo conforme Deus tem me revelado. Vou rir, toda vez que eu vou rir, tudo na direção, tudo no tempo certo. E chego lá, Deus faz coisas maravilhosas como fez. Conforme eu for lembrando, eu vou passando para os irmãos. E aqui também. Assim que cheguei, já encontrei pessoas, né? Já conversei e já tenho assim evangelizado. Quinta-feira foi muito bom lá na feira, né? Já falamos com um, falamos com outro, estamos sempre comunicando com as pessoas. Então, no dia do juízo, as obras têm que ser de acordo com a vontade de Deus. Existem obras de bondade que Deus não está presente porque a pessoa não serve a Jesus. Também tem isso. No dia da ressurreição, alguém vai dizer, Senhor, mas eu dei comida aos pobres. Senhor, mas eu distribuí até minha fortuna, Senhor. Mas o Senhor vai dizer assim, olha, mas você me negou. Você não me serviu. Mas isso está escrito? Tá, eu não vou ler porque a hora, né, senão vai passar muito tempo. Né? Mas verdadeiramente está escrito. Acho que é 1 Coríntios capítulo 13, né? Ainda que eu distribuísse a minha fortuna para o sustento dos pobres, não tivesse a caridade. A caridade, no livro de 2 João 6, está escrito lá bem assim. E a caridade é esta, que andemos segundo os seus mandamentos. Então, se eu fizer a caridade material, dando sustento para os pobres, distribuindo tudo que eu tenho, e não tiver a caridade espiritual acompanhada do amor à verdade, seguindo a palavra de Deus com os irmãos, não terei proveito no dia do juízo. A questão é esta, que no dia do juízo não haverá desculpa para ninguém. Eu sou um pregador, Deus me ungiu para pregar e ensinar. Eu tenho a autoridade do Senhor para falar, e tenho o conhecimento. Mas os irmãos que ouvem devem considerar uma coisa, que Deus está falando através de mim. E o que Ele tem transmitido para os irmãos e as pessoas é para proveito dos irmãos e das pessoas. Para que em momento algum da vossa vida o tempo passe e o inimigo fique enganando vocês com as coisas da vida que vai passando e não te traz proveito nenhum. O único proveito é nós servir a Jesus, porque é garantido. Ele vai te dar a ressurreição. O irmão ou a irmã não vai ser ressuscitado com óculos no rosto, nem cego, nem doente, nem com esse corpo aqui. Nós teremos um presentão de Deus, um corpo lindo, maravilhoso, bonito. Será uma glória muito grande. Será algo que nós não podemos nem imaginar agora. Vocês não têm ideia do que é o céu, irmãos. Vocês não têm ideia do que é as joias que existem lá, que aqui não existe. O ouro de lá não é igual a esse ouro daqui que vocês conhecem. Não é igual. Aleluia. É muito maravilhoso, irmãos. É uma honra que vocês não imaginam. Quando nós chegarmos nos céus, será somente alegria e paz.
não vamos ter lembrança de nada daqui, isso aqui não vai interessar mais, aleluia. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês e dê vocês sabedoria. O que vocês aprendem aqui, falem para as pessoas. Não condene ninguém não, mas fale, olha, só Jesus pode nos dar a vida eterna e a ressurreição. Ele disse, pastor leu lá, eu aprendi. Ele disse, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. E ele mostrou lá que no dia do juízo, nós vamos ser julgados pelas nossas obras. Obra que nós temos que fazer de acordo com a vontade de Deus. Obras dentro da vontade de Deus. Obras que Deus levantou, Deus está conosco. Então, amados, nós vamos continuar orando para o Senhor levar essa palavra através dos irmãos a outras pessoas. E nós vamos continuar levando. Eu tenho falado dos últimos dias, está perto de Jesus voltar, a grande tribulação brevemente vai começar, o anticristo, a besta, já está aí, o projeto de paz que ele vai trazer para enganar as pessoas já está sendo feito velozmente. Temos que nos apressar a falar às pessoas, Jesus está voltando. Os sinais que ele disse que deveriam acontecer estão aí. Jesus está voltando. E você tem que estar preparado, porque vai enfrentar o anticristo. E muita coisa feia vai acontecer neste mundo. Amém, irmãos?